Você já percebeu que o respeito não vai para o mais inteligente, o mais forte ou o mais rico? Isso não é coincidência. O mundo está cheio de pessoas brilhantes desperdiçando talento porque acreditam pouco em si mesmas. Enquanto isso, pessoas comuns, sem grandes recursos, alcançam lugares que parecem impossíveis. A pergunta é: como isso acontece? A resposta é simples, mas poucos têm coragem de encarar. Não são os recursos que definem o destino, é a atitude. Você pode ter conhecimento, títulos e até dinheiro, mas se sua mente estiver programada para a dúvida, tudo isso vira poeira. É por isso que o leão, menor e mais fraco que o elefante, é chamado de rei, enquanto o gigante, capaz de esmagá-lo com um golpe, se enxerga como presa. A diferença está na mentalidade. A vida não responde ao que você possui. A vida responde ao que você acredita ser. E quando alguém muda a forma como se vê, muda também a forma como se posiciona. E o mundo responde imediatamente. A mesma pessoa que ontem era ignorada, hoje é respeitada simplesmente porque passou a carregar a postura de quem acredita em si. Não é magia, é lei. E é sobre isso que você vai entender hoje. O poder da atitude. Agora eu te provoco. Você vive como o leão que enxerga oportunidades, ou como o elefante que se assusta até com a própria sombra? Se quer transformar sua mentalidade em uma arma imbatível, fica comigo até o final. A águia e o leão têm algo em comum. Eles não competem, eles lideram. A águia não perde tempo com pássaros menores. Ela apenas voa mais alto. O leão não tenta ser o mais veloz ou o mais forte. Sua força está na presença. Ele não precisa rugir para ser respeitado. Seu silêncio já impõe autoridade. A verdadeira liderança é silenciosa. Você já viu pessoas que tentam provar demais? Sempre falando, sempre explicando, sempre tentando convencer. Elas se desgastam. São pardais tentando competir com águias. A verdadeira autoridade não é comprada, não é fingida. É conquistada pela forma de viver. A águia constrói seu ninho longe da confusão. O leão, mesmo vivendo em grupo, carrega a força que organiza a selva. Liderar é saber quando voar sozinho e quando rugir para guiar. E ambos têm dons naturais. A visão da águia, 8 vezes maior que a do humano. O rugido do leão, ouvido a quilômetros. Essas características simbolizam 2 armas fundamentais: visão e voz. Sem elas, ninguém lidera. A selva prova uma verdade desconfortável. O elefante poderia esmagar o leão. O búfalo poderia atravessá-lo com chifres. O crocodilo poderia derrotá-lo na água. Mesmo assim, nenhum deles ousa desafiá-lo. Por quê? Porque o respeito não nasce da força, mas da atitude. O leão acredita tanto em si que age como rei, e o mundo responde como súdito. Isso também acontece entre humanos. Você já viu alguém simples, sem diploma, conquistar a atenção de todos só pela forma como fala? E já viu alguém supercapacidade ser ignorado porque hesita? Esse é o efeito leão. A postura interna molda a percepção externa. Se você se vê pequeno, todos verão também. Se você se vê digno, o mundo responde. Mas como construir isso? A resposta está nas pequenas atitudes. Postura ereta, olhar firme, fala clara. Parar de pedir desculpas por existir. Acreditar no que diz. Se comportar como alguém que tem valor. E também na mente. Livros, ambientes, conversas, tudo isso alimenta crenças. Crenças alimentam atitudes. Atitudes moldam sua presença. E sua presença define seu destino. Tony Robbins, Maquiavel, Napoleon Hill, todos defendem o mesmo princípio. Você se torna o que acredita ser. E é por isso que algumas pessoas avançam mesmo sem recursos. E outras, cheias de oportunidades, nunca saem do lugar. O jogo é mental. O leão não calcula estatísticas antes de agir. Ele vê o elefante e pensa: e comida? O elefante vê o leão e pensa: perigo. A diferença não está no tamanho, mas na percepção. Quantas vezes você deixou de tentar algo porque parecia grande demais? Não era o desafio que era enorme. Era a sua mentalidade que era pequena. Mude a percepção e tudo muda. E existe algo ainda mais poderoso. Liderança contagia. Um líder verdadeiro levanta e a atmosfera muda. Equipes fracas se tornam fortes. Famílias se organizam. Amigos ganham direção. Ovelhas se transformam em guerreiros quando confiam no líder que têm. Alexandre, o Grande, dizia: um exército de ovelhas liderado por um leão vencerá um exército de leões liderado por uma ovelha. Porque liderança é multiplicação. A coragem de um desperta a coragem de muitos. E isso vale para você também. Mesmo que você não perceba, sempre há alguém observando suas atitudes. Tudo isso nos leva ao ponto final.
As pessoas não nos tratam pelo que realmente somos, mas pelo que projetamos. Postura, tom de voz, forma de andar. Tudo comunica quem você acredita ser. A autopercepção define a percepção do mundo. O leão não pede permissão para ser rei. Ele apenas age como tal. E quando você fizer o mesmo, quando alinhar crença, postura e atitude, o mundo vai responder. Porque tudo começa na mente. O que você pensa vira crença. A crença vira atitude. A atitude vira realidade. E a pergunta que fica é: sua mente está criando um leão ou um elefante assustado?